Então, boa noite a todos, né? Boa noite aos internautas que estão sintonizados pelo Aurélio Robles e pela comunitária Vida Nova, né? Antes de nós iniciarmos a nossa palestra, eu convido a todos para nós fecharmos os nossos olhos, meditarmos sobre o momento que estamos passando, mas, sobretudo, agradecendo a oportunidade de podermos estar aqui para conversarmos um pouquinho, para refletirmos sobre a doutrina espírita, principalmente sobre as leis de Deus. Ampara todos nós, envolve cada um, a mim que estou fazendo a exposição, os demais que estão ouvindo, assistindo nas suas casas, que todos recebam proteção e que a espiritualidade ajude a entender a mensagem da noite. Divino Mestre Jesus, sê conosco, abençoa os nossos propósitos, que assim seja. Bem, o nosso tema de hoje, como vocês estão vendo, se chama compromisso maternal. A nossa intenção em trazer esse tema compromisso maternal é mais ligado à questão do aborto. Vocês sabem, como vocês sabem, está correndo no STF, né? A pretensão de se discriminar, não é discriminar, é discriminar, tirar o crime, discriminar o aborto até a 12ª semana de gestação. Esses dias eu ouvi, não sei se no próprio STF, uma colocação de um representante da CNBB, Conselho Nacional dos Bispos, né, do Brasil. E ele fez uma colocação que eu achei que foi interessante, embora ele falou em nome da religião católica, mas ele fez uma colocação dizendo que não havia nenhum fanatismo religioso em todas as religiões que defendia, porque a ciência já comprovou que a vida começa na fecundação, começa no momento em que há a fecundação. Então, aquele momento, primeiro momento do encontro do esperma com o óvulo, né, que depois se vai transformar o ovo, já começa a vida, né? E eu pensei mais uma coisinha aqui. Vocês veem como que é importante, né? A coisa interessante, as leis de Deus funcionam certinha. E tantos, dizem que é milhões de espermas, milhões de óvulos. Tem um óvulo e um esperma destinado a se encontrar. E esses dois, têm tudo o que o espírito que vai reencarnar necessita desenvolver para ele desempenhar a tarefa na Terra. Isso é só a doutrina espírita que fala, que beleza, né? Então, o nosso pensamento é entrar no mérito dessa questão. Nós vamos aqui, nós vamos fechar com o caso de Marineide, né? O caso de Marineide é uma história verídica, né? Embora passado para o lado mediúnico, como uma psicografia, mas a história é real. A psicografia, na verdade, acontece porque o espírito determina como que devia montar essa história. É no livro Compromisso Maternal
do médium Reinaldo Leite e ditado pelo espírito Carmen Braga. Então, como nós dizemos, eu já justifiquei. A gente traz esse tema preocupado, né? Porque houve essa colocação e se der na primeira semana, já no primeiro momento da fecundação, que a vida começa, então a qualquer momento haverá um crime, haverá um assassinato, estão matando uma vida. Vou tentar ler aqui para a gente ver. Então, há os casos, né, que são considerados na nossa legislação o aborto é considerado legal, né? Primeiro caso é uma gravidez indesejada, principalmente aí no caso de estupro, né? O segundo caso é quando a criança tem uma má formação. É mais no caso de anencefalia, né? Que a criança nasce, ela nasce normal, mas ela não tem parte do cérebro, quase nada do cérebro, e depois de algumas horas ela falece, né? Ela morre. E o terceiro caso é quando põe em risco a vida da mãe. Certo? São esses três casos que o aborto é considerado legal. A doutrina espírita, ela só é conivente com a terceira causa. E nós vamos encontrar lá no livro dos Espíritos, né? Eu vou ver aqui para frente, nós vamos ver que só com a terceira causa. Depois a gente entra no mérito das questões. Aliás, esse conceito ele não é espírita. Esse conceito de quando põe em risco a vida da mãe, ele é de alguns milênios atrás, mesmo antes do tempo de Jesus, eles já tinham esse conceito. Se a criança pusesse em risco a vida da mãe, ela podia ser abortada. Então vejamos o que nos disseram os espíritos há 166 anos atrás, né? Em 1857. A questão 344, em que momento em que momento começa a união da alma e do corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde um instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. O grito que então escapa dos seus lábios anuncia que ela se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, este é o momento em que a encarnação se completa, de um modo geral. Hoje há estudos, né, que diz que a criança, ainda nos primeiros 7 anos, ela vive mais a vida espiritual do que a vida material. Aos 7 anos, quando ela vai começar a entrar no programa da presente encarnação, é que a encarnação se consagra. E diríamos assim, e nesse momento
é comum a criança que é aquela criança precoce se esquecer de certas coisas que ela falava que via, né, durante esse período. Mas não é nosso tema de hoje. Então vamos lá. A 359. Caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, né? Haverá crime em se sacrificar a criança? Os espíritos responderam: é preferível sacrificar uma vida que não existe a uma vida que já está em pleno curso. Então, dissemos, esse conceito ele existe desde as mais remotas antiguidades. Não é uma visão ditada pelo Espiritismo. Os Espíritos apenas a corroboraram, confirmaram, por ser uma decisão mais inteligente. Então, tudo bem. O Espiritismo, ele concorda com o aborto nesse caso, né? Tem que se salvar uma vida, então que se salve a vida da mãe. Certo? Não há dúvida aí, né? Agora nós vamos entrar nas outras questões, e aqui nós vamos rapidamente lembrar o caso contado por Henrique Bernoulli, né? Era um caso de encefalia. A mãe depois vai no ginecologista, no obstetra. Os 3 primeiros meses, tudo bem. Na 4ª vez que ela comparece lá, o médico lhe dá uma notícia. Olha, infelizmente, o ultrassom já detectou, essa criança não tem cérebro, vai ser anencéfala. E a nossa legislação permite, talvez até manda, que se extraia a criança, se aborte a criança. Então vocês vão para casa, vão pensando, é difícil, eu sei, vocês são então iria se tornar pai as primeiras vezes, mas vão se conformar. E a semana que vem vocês voltam aqui, que a gente já vai fazer a curetagem e tirar a criança. O casal volta para casa, cabisbaixo, mudo. Quando ela chega em casa, ela fala para o marido: sente aqui. Ele falou assim: eu não vou tirar essa criança. Não vou tirar essa criança, porque eu não sei se Deus colocou ela assim, porque Deus tem algum propósito. A mulher não era espírita. É bem entendido isso aí. Falou: mas não vou. Aí quando no outro dia que voltou no médico, o médico só faltou bater na mulher. Ela falou assim: mas a senhora vai sofrer, passar esses restos de mais esses 6 meses de gravidez, por nada, a criança não vai ver. Doutor, se Deus colocou ela aqui, porque ela precisa. Intuitiva, né? Não precisa dizer que estava teleguiada. Bom, a criança, como de fato veio ao parto normal, mas nasceu, daí algumas horas, morreu como estava previsto. Passado um tempo, eles se interessaram pela doutrina espírita. Estavam bastante enfronhados e começaram a participar na reunião mediúnica. Na primeira reunião mediúnica, se comunica um espírito chorando, agradecendo ela, porque na outra encarnação ele tinha estilhaçado o cérebro com um tiro, né? Com uma bala, e agora ele precisava aquele tempo de gestação para refazer o cérebro, mas que ele voltaria, ficasse contando que ele voltaria. E daí, fatos confirmados, daí a algum tempo ela fica grávida e nasce um belo garoto normal. Quer dizer, então
É essa razão que nem no caso de anencefalia a doutrina recomenda. Não vai proibir que a mãe opte por fazer o cérebro, por fazer o aborto, porque a criança não tem cérebro e assim e a nossa legislação endossa, né? Tudo bem. Então tá aí, esse é o primeiro caso. Mas esse é um caso que a gente conheceu mais de perto, mas existem vários casos assim, viu? Eu vou contar agora a história do livro, só que eu montei ela do meu jeito. Não dá tempo da gente contar a história, então eu vou fazer uma sinopse, um resumo, mas eu fiz da minha maneira, tá? Acompanhando o subtítulo aí da história, mas esse aqui não existia, é memória precedente, porque eu achei melhor colocar o final no começo, né? Então, deixa eu pegar meus scripts aqui, que eu não sei se eu me atrapalho mais na tela ou no script. É que eu não acompanhei. Esse aí eu dei o nome de Conselho de socorro exitoso, né? Então, naquela noite, era dezembro, encerramento do ano. Naquele centro espírita se fazia uma farta distribuição de alimento. Todo mês ele entregava a cesta básica, mas no Natal a cesta vinha acrescida dos produtos natalinos, né? Produtos de final do ano. O oradouro sempre da noite, seu Nequinha, né, que era apelido, mas na verdade mesmo era o Reinaldo Leite, viu? Mas aí na história tá todos pseudônimos, né? Então seu Nequinha estava fazendo a preparação, ali sentado, como era de costume, sentava quase uma meia hora antes ali e ficava olhando o público chegar. O centro estava superlotado, como era de costume. É um centro espírita, parece na zona norte de São Paulo. E o fato é verídico. Então, de repente ele vem uma lembrança. Quem que ele está sentindo saudade? Da Marineide. Onde será que aconteceu com a Marineide? Será que ela fez o aborto? Será que ela continua espírita? Porque daquele dia ela desapareceu, né? Ela desapareceu. Bom, mas de repente alguém lhe toca que já está na hora dele começar a palestra. E ele passou em memória, mas não sem antes ele ter passado em memória toda a história que aconteceu com Marineide. Então, ele lembra, era uma tarde, ele se preparava para sair, ele encerrara a reunião da tarde e se preparava para sair para uma palestra. De repente, ele vê aquela moça, aquela jovem, uma negra muito bonita, mas andando estonteante. E ela parece que com teleguiada atrás lá e começa a falar. Conta que ela nem para morrer prestava. Que
ela tinha a vida muito difícil, né? Com o pai, que era um desocupado. A mãe, eles moravam numa favela na Zona Sul, né? Longe dali de onde estava o centro. O pai não trabalhava. A mãe, na época, lavava roupa no rio Tietê. Lavava e passava para poder ganhar algum dinheirinho para sobreviver. O pai tomava o dinheiro dela para ir jogar no bar, beber, ainda quando o dinheiro não dava, batia nela. Marineide assistia todo esse fato e ficava revoltada. Mas naquela tarde, aquele dia, aquela manhã, a coisa que aconteceu fora demais. O pai apareceu com o dono do quiosquinho lá na casa dele para entregar a Marineide para ele, porque ele havia perdido ela no jogo de dominó, perdido para o dono do quiosque. Ela sai correndo, e desabalar da carreira e vai embora. E vai embora pedindo a Deus. Ela queria morrer, porque a vida dela não valia nada e jogada assim, queria morrer. Ela consegue chegar na via férrea, que era muito longe da casa dela. Percebe que não vê ninguém. Aí ela tem um alívio que vê que o trem vem lá, aquele trem Maria Fumaça, ainda da época, né, deve ser dos anos 50, né? Ela fala, vou morrer. Mas a espiritualidade é avisada. Que vai acontecer isso com ela, porque Marineide tinha uma proteção espiritual. Então a espiritualidade não consegue tirar, consegue fazer com que ela tropece numa pedra e cai. O trem passa soprando nela e não mata. Então ela fala para o Reinaldo Leite, né? Meu, nem para morrer não presta, e conta a história. Aí, depois de muitas conversas, ele fala assim, volte para casa, nós vamos acertar essa dívida lá para o seu pai, tem paciência, né? Muito inspirado, e ela volta para casa na semana seguinte, já eles acertam, aí ela começa a frequentar o centro espírita, ela e a mãe, mais talvez interessada, mas ela gostou do centro espírita, mais interessada em receber os víveres, né, que eles precisavam, porque muitos dias eles passavam fome. Aí ela passa a frequentar, direto com a mãe, ela passa a frequentar com a mãe, e o pai continua na jogatina, tomando o dinheiro da mãe, né? E até que ele acaba assassinado por um desentendimento lá, naquele quiosque, naquele botequim, né? Imagina como seria os botequim de uma favela, né? Naquele botequim, ele acaba assassinado. E ela começa a frequentar, ela gosta, mas ela começa a ter um princípio mediúnico, e ela começa a ter, é o título lá, precognição onífrica, né? Ela tem vários sonhos que alguém lhe pede que precisava voltar, que eles tinham feito um acordo, tinha combinado, e ele precisava voltar através delas, como filho dela. Ela tinha jurado diante da agressão do pai, daqueles amigos do pai, os homens que ela conhecia, que ela não queria homem perto dela de jeito nenhum, não queria se casar. E esses sonhos continuavam. Eu estou cortando até do que está aqui, gente, para não tomar muito tempo. Esses sonhos continuavam, até que um dia seus
Juquinha lá, estava fazendo uma exposição e falando dos compromissos maternais. Ela como que sente algo diferente, tem um desdobramento e se vê ao lado dessa entidade que roga para ela, assistência, que roga para ela o regaço materno. Mas ela de jeito nenhum não queria ser casada, não queria se casar e muito menos ter um filho. Então, mas esse sonho persistia. Ela, deixa eu tomar um pouco d'água. Ela e a mãe continuaram no centro, trabalhando, recebendo todo mês uma farta cesta, né, básica, e elas trabalhavam, elas iam também, tinham os trabalhos dela, e no final de semana elas iam ajudavam na distribuição e trazia, todo fim do mês trazia uma doação que dava tranquilamente para elas passarem o mês. Era só as duas, né? Agora, e ela, todo final do ano, tinha uma entrega de uma cesta básica muito recheada, né? Rochuchuda, né? Que fala, muito grande, porque tinha os produtos de Natal, né? Natal, produto de festa. Mas naquele dia, ela, preparada, né? Levanta, faz o café, e estranha que a mãe que lhe acompanhava, que elas precisavam, das duas, precisavam muito esforço para carregar a cesta de final de ano. Carregar o fardo, né, com doações. E ela estranha que a mãe não tenha levantado. Ela vai, fala com a mãe fala, minha filha, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Eu tô voltou a enxaqueca, estou com uma enxaqueca que não vou. E elas têm, assim, um pressentimento muito negativo. Tem um pressentimento muito negativo e ela pensa de não ir. A mãe fala assim, mas minha filha, você precisa ir porque a nossa despensa está vazia, não tem mais nada para gente. E como que vai ser o mês que vem se não for? Com muito esforço ela vai, ela fala assim, você vai e você pede para alguém te ajudar porque ela pegava o trem e depois pegava o ônibus. Eu falei assim, para alguém te ajudar, levar lá no trem, depois na baldeação sempre tem alguém que te ajuda. A Marineide foi. Ela foi. Na volta, realmente, ela pediu para alguém, né, que colocou numa picape e colocou no trem. Mas já era tarde, como era distante, né? Ela chega no ponto de ônibus para fazer a baldeação e já pega o último ônibus da noite. Mas antes, no trem, ela tem aquele mesmo sonho. Aquele mesmo sonho da entidade pedindo para ela que não esqueça do acordo que eles fizeram no mundo espiritual, que eles têm compromisso. Mas ela vê também acompanhado de um monstro na forma de homem. Ela fica assustada, até que alguém lhe toca, falou, chegou no ponto final, que você tem que pegar o ônibus. Ela desce, faz a baldeação, fica lá no finzinho do ônibus e ela dorme e tem outra vez este mesmo sonho. Mas com essa angústia dessa figura monstruosa que aparece. Só que no final do sonho vem uma freira que diz ser a protetora dela
e fala: minha filha, você vai passar por momentos difíceis, mas tenha fé, vença, Deus está do teu lado, vão te ajudar, você precisa. Ela fica desinquieta. Bom, estou resumindo bastante a história, viu, gente? Chega um certo ponto, o cobrador avisa ela: ó, chegamos no ponto final. E ela tem que descer com aquele fardo pesado, já não tinha mais gente. O cobrador ajuda ela a descer, e para surpresa dela, a mãe dela, que tinha prometido estar ali com mais alguns companheiros, alguns amigos para levar a cesta, não está. A mãe não está, né? Eu já adiantei essa viagem de volta. Não está. O cobrador lhe oferece ajuda. Né? O cobrador oferece ajuda. Ah, você mora aqui? Tá? Ah, eu também estou fazendo a minha última viagem. Não precisa dizer que o cobrador era um armário de um negão, né? Nada contra os negros, né? Mas era, né? No caso da história conta isso. Então, o cobrador fala assim: ah, eu também moro por aqui, também vou para lá, eu te ajudo a levar isso aí. Ela olhou, mas já sentindo uns certos arrepios, umas repulsas, uns repúdios mesmo, total. E depois deu tanta desculpa, mas como a mãe não chega, ela acaba aceitando. Ela acaba aceitando a viagem, a ajuda dele. Chega a uma certa altura, ele fala assim: ah, por aqui tem um atalho. Ela conhecia aquele atalho, mas era um lugar que ela não arriscaria pegar sozinha, cheio de mato, né? E ela fala: não, você está comigo, não tem problema, vamos. Ela vai. Mais adiante ele resolve sentar. Diz que está cansado, resolve sentar. Aí ele retira da blusa um pacote com cigarros esquisitos e oferece para ela. Não, eu parei de fumar. Não, você vai fumar isso aqui é bom. E ela, como estava numa situação muito depressiva, ela acaba aceitando. Mas ela experimenta o cigarro, a primeira tragada ela já fica mal. Ele fala: não, isso aqui não é assim no começo, depois ele fica bom. Ela dá a segunda tragada e não vê mais nada. Só vai acordar com pessoas tentando socorrer ela na madrugada já, pessoas que estão indo para o serviço. Bom, ela estava sem roupa, né? Despida, a cesta básica tinha desaparecido, e chamam o socorro, né, uma ambulância, levam ela para o hospital. Ela tinha muitos sinais de lesão no pescoço, por todo o corpo, né, e sangrando, porque, né, comprovava que ela tinha sido violentada. Mas como as lesões não eram as lesões não eram muito graves, ela ficou 2 dias e recebeu alta. Mas na semana seguinte, ela teria que voltar lá para fazer exames complementares. A médica que atendeu ela, uma médica muito gentil, muito conselheira, e chega e conta para ela:
Até, deixa eu falar, dizer duas coisinhas aí que aparecem nessa altura do livro, que eu acho que marcaram nessas duas colocações. Quando ela chega, a médica chega, tem uma notícia para te dar, tá? Não é muito boa. Ela pergunta, por quê? Eu estou com AIDS? Na época nem se falava em AIDS, muito que podia ser no fim dos anos 70, talvez, né? Não sei, nem se conhecia AIDS. Então, já essa. Aí ela fala, não é isso, não, você está grávida, você vai se tornar mãe. Ah, não, eu vou abortar, porque eu vou abortar. Aí, o outro caso, a médica falou, eu não faço. Não aconselho fazer esse aborto. Não aconselho fazer esse aborto. Se a senhora não quiser fazer, eu conheço gente lá que por R$50 fazem. Os reais não existia. São 2 erros que eu notei nesse livro. Os reais não existiam. Bom, a médica fala que ela não é espírita. Que ela fala, lá pela Santa, ela fala para a médica que ela está parecendo o senhor lá do centro espírita. Ela fala, não, eu não sou espírita, eu não tenho um conceito religioso, mas a minha família é espírita. E a médica entra num diálogo dela como se a médica conhecesse. Diz a mentora do livro que ela não era espírita, mas era uma boa médium, né? Estava sendo teleguiada. Depois de muito relutar, ela fala para Marineide, você frequenta lá o centro espírita, por que você não fala com fulano, né? Seu Nequinha lá. Depois você faz, aí você toma decisão. Dependendo do que ele falar, você toma decisão. Mas parece que algo ilumina a cabeça de Marineide. Ela volta para casa e tem tranquilidade para dar notícia para a mãe. A mãe chama Alfonsa, viu? Ela aparece, fala para a mãe Alfonsa falar isso. A mãe se assusta, mas a mãe também, tá ligado? Ela fala assim, não sei, mãe, o que eu vou fazer? Minha vontade era de tirar. E ficam naquela dúvida. Mas sábado eu vou lá conversar com o nosso orientador. Aí ela vai conversar com ele, né, lá no centro. Lá no centro. Então aqui, esse capítulo chama-se Oportunos Esclarecimentos, que é a conversa que a Marineide tem com o orientador, né? Seu Nequinha, né? Então, depois de longo diálogo, conversa com muita relutância, ela dá uma decisão para ele, que ela também não tinha desistido totalmente de fazer o aborto. É engraçado que ele fala que aquele que ali estava podia ser ajuda, podia ser um amparo para ela, porque ele fala também mediunizado, podia ser um amparo para ela e levar e ser no final a bengala dela nos últimos dos anos senis dela, bengala. Então, vou ler, esse aqui eu vou ler. Depois de longo diálogo, o presidente da casa espírita, que lhe repetira com maiores autoridades e de uma forma mais clara tudo o que a médica havia dito,
acrescentando, baseado no sonho nos sonhos cognitivos dela, esse alguém que já está aí é a tua breve felicidade e pode ser a sua bengala nos seus dias senis. Mas como a espiritualidade não foi difícil ao Senhor, Nequinha, né? Esse era o apelido carinhoso que ele tinha. Convencê-la de desistir do pensamento abortivo. Depois de longa conversa, ela disse: vou pensar. Se despediu do seu anfitrião para nunca mais aparecer no centro. Ela sumiu no centro, sumiu do centro. É o reencontro feliz, é a última parte que eu tenho escrita. Então, terminada a palestra, aí nós vamos voltar para aquela primeira palestra, para aquela palestra daquele final do ano, né? Terminada a palestra, ele estava com uma pergunta na cabeça. Isso não está escrito, mas eu tenho, né? Ele tem uma pergunta na cabeça. Quem será aquele senhor, pois ela falou que nunca se casaria, mas tem toda a impressão de ser o marido dela. Então, terminada a palestra, ele vai saindo, a Marineide lhe chama. Ele diz: Marineide, você sumiu. Ele fala assim, ela fala: é verdade, eu não pude vir. Depois eu com um grupo fundamos um centro lá no bairro, mudei para outro bairro, frequentamos lá há muito tempo, não me sobrava tempo. Depois nasceu meu filho, eu não abortei, nasceu meu filho. Aí na hora ele pergunta para ela: e quem que é esse aí, seu marido? Ela fala assim: melaça, esse negão aí tem cacife para ser o meu marido. Ela já está de cabelo grisalho, né? Esse negão tem cacife para ser meu marido. Esse aqui é aquele menino que o senhor pediu para não abortar. Ela falou assim: eu me alfabetizei, fiz um curso de enfermagem e trabalho em enfermagem. Eu sou uma líder de enfermagem. Falou assim: esse danadinho, esse pirralho, desconfiou que queria ser médico. Fez todo o esforço, trabalhou. E aí eu apresento para o senhor o doutor Eduardo Gomes, que é médico lá na Santa Casa, em São Paulo. Então a nossa história termina mais ou menos aqui. Ela dá a notícia que a mãe havia desencarnado há 3 anos e que agora a vida dela era realmente aquilo que ele tinha prometido, que ele tinha falado, previsto naquele último dia de conversa com ela. E o filho era o bengala dele. O filho abraça ele, agradece ele por ter não deixado a mãe abortá-lo, né? E ele é médico, então ele está nessa situação, né? Então, a minha parte termina aqui, mas eu tenho um fechamento da história que eu vou pedir para o Valdir ler. Dá para ler, Valdir? Para a gente. Todos os livros têm prefácio. Esse tem pós-fácio, dos dois. Prefácio e pós-fácio. Vou tentar falar também. A comovente história que foi contada aqui, né, que acabastes de ler, compilamos-la da vida real, ou seja, a realidade. É natural que, no intuito de preservarmos identidades, em vista de que os personagens ainda se encontram vestidas de cidadãos do planeta Terra, colocamos-lhes nomes fictícios, evitando sequer elas, tão ao gosto de alguns companheiros de jornada evolutiva,
porque vibram na faixa de outros interesses que não fazem parte dos objetivos desta modesta obra. Caso real, como dito acima, e revivido por nossa inspiração em palestra proferida pelo médium após recebermos o nihil obstat de nossa benfeitora Soror Maria Angélica, tão logo lhe apresentamos a sinopse dessa história, ajustamos com ele a feitura deste livro, pois que a grande parte dos fatos, com os seus pormenorizados detalhes e com seus escaninhos, era do nosso conhecimento, não do dele. O objetivo que nos moveu foi o da tentativa de ofertar, através de um exemplo vivo, a vivida questão do aborto, que aos milhões vem sendo perpetrados no mundo, impedindo reencarnações progressionantes ao contexto social e criando, além das máculas fisiológicas, comprometimentos obsessivos de largo e tenebroso curso. Embora tentada a submeter-se à ablição fetal, Marineide, devida e exaustivamente orientada, tanto física quanto espiritualmente, deixou-se convencer pela manutenção do estado gravídico, obtendo por feliz resultado a presença de uma verdadeira bengala, entre aspas, viva, na qual se vem arrimando com muita ternura e profundo respeito nos seus dias engalanados por gloriosos no orbe terráqueo. A temática estupro, gravidez, aturde a muitos, sejam juristas, sejam psicoterapeutas, sejam médicos, sejam irmãos vinculados ao contexto religioso ou pessoas comuns da sociedade humana, revelando-se no corpo desta última questão profundamente controvertida, divisionando as águas opinativas. O que não acontece com a nossa sociedade espiritual, que detém uma ótica bem mais ampliada, abrangente e, por isso mesmo, mais clara da questão. E essa ótica mais clara é o que procuramos revelar nesta obra, o mínimo, na esperança de que possamos ter sido transparente o quanto suficiente para que te assegures de que o crime de aborto é fruto de quem, como todo aquele que se criminaliza, não conhece como deveria a lei de causa e efeito. Esperando que Marineide e Eduardo, com Alfonsa, no entremeio, em sua odisseia, possam ter te tocado no quanto possível, a fim de que, ao te deparares com qualquer menção frente à violência, que guerra, na sua morfologia, significa, seja qual seja a posição em que ela se erija, possas aplicar-te em Jesus e, sob as lições abençoadas do Espiritismo cristão, te transformes em verdadeiro e augusto mensageiro da paz. Quem escreve isso é Carmen Braga, que é o espírito que ditou o livro. Você vê, a intenção nossa foi mostrar por que o Espiritismo discorda desses outros. Discorda não, aconselha não fazer o aborto nesses dois casos. Nós avançamos um pouquinho, perdoe, mas acho que a gente conhecer essa história é muito bom. Agora eu convido os médicos passistas para